Olá, graça e paz. O que acontece após a morte? Algumas pessoas dizem descansa em paz. Outras não aceitam. Outros dizem que as pessoas ao morrer reencarnam novamente. Outros dizem que vai voltar em forma de animais. Outros afirmam que o espírito fica vagando e aí tem pendências na terra até resolver. Esse espírito fica vagando e enquanto não resolver suas pendências, não descansa. Enquanto outros dizem, morreu, acabou, já era, será aniquilado, sumiu e ponto. Mas o que a Bíblia nos diz sobre este assunto? Meus queridos, quantas perguntas, não é mesmo, acerca do que acontecerá após a morte. As pessoas às vezes tentam confortar-se a si mesmo ou as outras pessoas dizendo, está num lugar melhor, está bem melhor que aqui. A Bíblia nos diz que há dois caminhos, céu e inferno. Então as pessoas que morreram estão num desses lugares. Ou realmente estão descansando em paz, ou estão perdidos, né, como se diz, estão ali sofrendo já, só que ainda não é o inferno preparado ainda, é um lugar de tormentos que eles estão passando, só que haverá um lago de fogo, e é isso que nós vamos ver em mais um estudo da Bíblia. O que a Bíblia nos diz sobre este assunto? Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, nos responde todas essas perguntas. Todas essas perguntas que nós acabamos de ver, de ouvir, nós vamos responder nesse versículo de Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está sujeito a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então aqui, todas essas perguntas que nós fizemos aqui no começo, nós respondemos à luz da palavra de Deus. E à luz da palavra de Deus diz, o homem está sujeito a morrer uma só vez. O que a pessoa tem que fazer, precisa fazer, tem que ser em vida, porque após a vida não tem mais jeito. Então há dois caminhos. Se as pessoas elas buscarem a Deus, confessarem ao Senhor Jesus Cristo de todo o coração, essa pessoa no dia do juízo, ela está tranquilamente descansando realmente no Senhor. Agora, aqueles que não aceitaram ao Senhor Jesus, não confessaram Ele como Senhor da sua vida, estão já sendo atormentados. Que lugar é esse, irmão Helder? Olha só, Lucas 16, versículo 19 ao 31. Vai nos falar acerca da história do rico e do mendigo. O mendigo, ele recebe o nome aqui. Então, muitas pessoas creem que seja uma parábola. Outras creem que seja uma história verídica. Eu tenho comigo que seja uma história verídica, uma história que realmente aconteceu, para nos mostrar como é os dois lados. O que acontece após a morte nós vamos ver nesse texto de Lucas 16, versículo 19 ao 31, na história do rico e do mendigo. O que acontece nessa história? Acontece o seguinte: o rico, ele tem de tudo nessa terra. Ele vive uma vida tranquila, simbolizando as pessoas do mundo, as pessoas que não têm Jesus. E o mendigo são aqueles humilhados, são aqueles que muitas das vezes não tem nada nesta vida ou não busca tantas coisas nessa vida como os demais. E o rico está ali com a mesa farta, simbolizando os bens, simbolizando a vida, tudo que é de bom. Enquanto o mendigo está ali comendo, se fartando das migalhas que caem da mesa do rico. E interessante que até os cachorros iam lamber as úlceras do mendigo Lázaro. Aconteceu de morrer o rico e ser sepultado. Morreu também Lázaro e Abraão, o anjo levou até Abraão para o seu seio. O seio de Abraão significa a promessa de Deus, a promessa feita a Abraão.
que aqueles que estão em Cristo, aqueles que obedecem a Deus, terão um lugar reservado, um lugar onde não mais serão atormentados, não terão mais lutas, provas, choro, dor. Então o mendigo, ele morrendo, ele vai lá para o seio de Abraão descansar das suas labutas aqui nessa terra. Essa promessa é para os crentes, essa promessa é para os cristãos, para aqueles que confessaram ao Senhor Jesus de todo o seu coração e tem Senhor Jesus como seu suficiente Salvador. Ou seja, somente para os eleitos. Não vou julgar quem vai ser eleito ou não. A pessoa pode ser a pior pessoa do mundo, ela pode ser um eleito do Senhor, não sabemos. Então não estou julgando os dois lados, não estou dizendo que os crentes estão na igreja. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não são crentes de verdade, não são salvos de verdade. Tem muitas pessoas que estão no mundo e são. E um dia virá. Ou seja, não estou aqui para julgar ninguém, estou para relatar o que acontece após a morte. Então está ali o mendigo no seio de Abraão e ali o rico está sepultado e foi para o inferno. No inferno, o rico ele vê Abraão e Lázaro. E o que o rico faz? Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e passar na minha língua que está ardendo. Abraão vai dizer para o rico: olha, ninguém pode passar para aí e nem os daí passar para cá, porque há um abismo entre nós. Ou seja, morreu, acabou, não tem mais jeito mesmo. Não tem mais para onde as pessoas correr. Se morrerem em Cristo, estão no seio de Abraão, estão dentro da promessa, estão no lugar reservado, estão no céu aguardando o dia da vinda de Cristo, onde haverá o julgamento. Isso é um outro assunto para mais para frente. Mas olha só o que acontece: o rico não se contenta e diz: então vai lá na terra e avisa os meus irmãos, porque eles estão vindo para cá também. Eles vão vir para esse lugar porque eles estão fazendo as mesmas coisas que eu. Ou seja, agora o rico está preocupado com os irmãos dele e não quer que os irmãos dele sejam atormentados onde eles estão. E Abraão vai dizer: olha, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. Se eles não conseguem ouvir Moisés e os profetas, tampouco ouvirão se um dos mortos vai lá, vão lá e avisa ele sobre isso aí. Não tem jeito. Então o que essa palavra está nos dizendo, meu querido? Morreu, a pessoa automaticamente ou vai para o inferno ou vai para o céu. Esse é o destino de toda a humanidade. Quando nós falamos aqui nessa terra, descansa em paz, é um desejo do nosso coração que a pessoa ela possa ter alcançado a misericórdia do Senhor. Assim como o ladrão na cruz, ele foi salvo na última hora, independente do que ele fez para trás. Cristo o aceitou e levou ele para o céu, um dos ladrões. Então o que acontece? Assim também pode ser a vida das pessoas. Nós podemos falar descansa em paz, nós podemos dizer está com Deus, não tem importância nisso, mas nós sabemos que há os dois caminhos, que aquilo que a pessoa viveu nessa terra pode sim dizer para onde ela está indo. Se uma pessoa temente a Deus, fiel a Deus, nós estamos confortados em saber que ela realmente foi para o céu. Mas só Deus conhece o coração verdadeiramente. Enquanto aquelas pessoas só praticaram mal e viveram no pecado, nós temos um pé atrás. Por quê? Porque a vida da pessoa condizia que não servia a Deus. Mas porém, como nós entendemos que Deus ele pode resgatar, salvar, segundo a sua vontade, até no último segundo da vida, nós não podemos julgar. Por isso que nós não podemos dizer quem é que vai para o céu e quem vai para o inferno. Não temos essa capacidade. Só podemos entender que há esses dois caminhos. Mas se você quer adentrar o reino do céu, primeiramente tem que receber o toque do Senhor. E em segundo lugar, você tem que confessar o Senhor como seu único suficiente Salvador. Aí você vai adentrar o céu. Então esse foi o estudo de hoje. Espero que você tenha compreendido. Morreu, o que vai acontecer após a morte? Todos aqueles que morreram vão aguardar o juízo, que é o juízo final, quando Cristo voltar em glória na sua segunda vinda. E as pessoas que morreram em Cristo estão no céu, no seio de Abraão, na promessa. E aqueles que morreram sem Cristo estão já no inferno, já sendo atormentados, já sofrendo. E haverá um dia em que vai vir Jesus e vai julgar, e serão lançados no lago de fogo aqueles que não estão escritos no livro da vida. Enquanto nós que cremos, que servimos ao Senhor, estaremos para sempre com Ele no céu. E assim nós confortamos a cada um a buscar a Cristo, a ter Cristo no centro do coração, a ter esperança. Nós não estamos julgando ninguém, religião nenhuma. Não estou falando de religião, não estou falando de igreja. Eu estou falando o que vai acontecer após a morte. Eu creio na Bíblia Sagrada, ela que me dirige, e aquilo que
A Bíblia está dizendo, é o que eu estou passando. Não estou aqui no lugar de Deus. Não sou como as pessoas que ficam julgando quem vai e quem não vai para o inferno. Mas estou dizendo o que acontecerá após a morte. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo assunto, se Deus permitir. Graça e paz.